Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, pastor da Igreja Batista Nacional Shalom. E esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Algumas vezes você tem sentido como que Deus tem pedido de você alguma coisa impossível? Muitas vezes pode nos parecer que seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus, permanecer fiel, estar em obediência ao Senhor é algo impossível. Mas Deus jamais vai exigir de nós aquilo que nós não podemos. Jamais Deus vai querer de você aquilo que você não pode lhe oferecer. Se vermos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 19, nós podemos ler: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Multidões e multidões seguiam a Cristo. Seus discípulos, os servidores de Cristo, era exatamente para poder auxiliar ao Senhor em atender a necessidade da multidão. E num dado momento, Jesus, sendo seguido por uma multidão tão enorme, eles ali sem poderem se alimentar, Jesus desafia os seus discípulos para que eles pudessem alimentar aquela multidão. E o que vem então? Os discípulos olharam de início e disseram: impossível, impossível te obedecer, Jesus. Não temos como te obedecer. De que forma que eles estavam expressando assim para Jesus, quando eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A multidão era, se formos segundo alguns teólogos, uma multidão aproximadamente entre 12.000 pessoas, contando homens, mulheres e crianças. Mas, meus queridos, tudo que o Senhor nos pedir, Ele nos capacita a fazer. Jesus então manda que os discípulos orientem aquela multidão para que todos viessem a se assentar e que trouxesse até a ele, Jesus, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. E então Jesus, ele mesmo, tendo dado graças a Deus, após aquela multidão ter se assentado, Jesus, ele ergue os olhos aos céus, ele abençoa aqueles alimentos, ele parte aqueles pães, ele entrega nas mãos dos seus discípulos para que os discípulos pudessem alimentar aquela multidão. Não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos que atenda à necessidade, à carência da humanidade. Mas todos aqueles que estiverem em Cristo, em obediência, em submissão à vontade do Senhor, o nosso Deus, certamente conseguirão atender aquilo que é a necessidade humana e aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos comissionou a realizar. Se às vezes tem te parecido tão difícil cumprir a sua missão,
fazer aquilo que você sabe que é uma necessidade de você estar fazendo para atender a si mesmo, a sua casa e a muitos outros mais. O que é necessário fazer é irmos até Jesus. É por meio dele, Jesus Cristo, é que nós vamos ter o suprimento, a provisão. É nele, Jesus, que nós vamos ter a resposta para nós mesmos, como também para atender a necessidade de quem quer que seja. Não há impossível para Deus. Para nós, na verdade, sim, nós nos deparamos com os impossíveis da vida. Aqueles discípulos puderam ter uma grande experiência em ver que para Deus não há impossível. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós podemos todas as coisas. Aquela multidão foi alimentada através de 5 pães e 2 peixinhos, porque esteve nas mãos do Senhor, o nosso Deus, esteve nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele abençoou, deu aos seus discípulos, e conforme ele tinha inicialmente ordenado aos seus discípulos, os seus discípulos foram quem alimentou aquela multidão. Por isso, se está te parecendo difícil, vá até a Cristo, confia nele. Das mãos dele é que vem a nossa provisão. É dele que vem o nosso socorro bem presente. E é nele que nós conseguiremos suprir a necessidade daqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Que jamais venhamos a julgar algum impossível para o Senhor. E quando você se vê impossibilitado de qualquer coisa, recorra ao Senhor. Dele vem a nossa bênção, dele vem a nossa condição. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.